Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando uma experiência nova, hoje no Ministério Monte Sião, em Bacabal. Nós vamos compartilhar a palavra de hoje, do culto de adoração, no livro de Juízes capítulo 2. Amém, queridos? Nós estamos no segundo ano de leitura da palavra. Nós estamos no segundo ano. 2021, nós iniciamos no dia 5 de janeiro, lendo Gênesis, e nós conseguimos concluir em dezembro a leitura de toda a Escritura, de toda a palavra. Louvado seja Deus. Em 2022, nós estamos já no livro de Juízes. Então hoje a nossa palavra, a palavra de Deus, na verdade, é Juízes capítulo 2. Amém? Juízes capítulo 2, versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram os seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Versículo 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem na obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Louvado seja Deus. Versículo 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Amém. Pai, nós colocamos a tua palavra agora diante da tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor, meu Deus, venha se mover no nosso meio através da tua palavra, que é viva e que é eficaz. A palavra é tua. Nós amamos a tua palavra e nós queremos caminhar sobre a tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela é eterna. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 2. Amém, Cecília? A Bíblia diz assim, que depois que Josué morreu, o povo de Israel ficou com os líderes de cada tribo, de cada líder das 12 tribos. Amém? Só que aqui
no livro de Juízes, a palavra de Deus diz que aquele povo que caminhava, que conhecia os estatutos, que estava debaixo da orientação profética, da presença de Deus na vida de Josué, eles foram morrendo. E chegou um tempo em que eles se desviaram daquilo que o Senhor tinha estabelecido na aliança com o seu povo, na promessa. O que que isso acarretou? O que que isso fez com a promessa? Eles quebraram, irmãos, a aliança, adorando outros deuses. A Bíblia diz que eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia feito com eles, de todos os livramentos, de como o Senhor os resgatou do Egito, como o Senhor tratou deles no deserto. Eles se esqueceram. Veio uma outra geração, depois uma outra geração. Aí a Bíblia diz que o Senhor fez, sabe o que, irmã Euridice? Levantou juízes. O nome desse livro é como, Cecília? O nome do livro que nós lemos? Juízes. O que é que são juízes, irmã Euridice? Eram homens de Deus, de muito poder, de muita autoridade, levantados pelo Senhor. E aqueles homens representavam Deus, irmã Euridice. Aqueles homens, eles suscitavam temor. Por isso que eles eram chamados de juízes. Nós temos vários juízes na Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Juízes. E aqui no capítulo 2, a própria Bíblia diz por que foi que Deus levantou juízes no meio do povo dele. Por quê? Porque eles estavam se esquecendo. Se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles. Eles estavam quebrando a aliança, principalmente adorando outros deuses. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendia. Amém? Deuses falsos. Muitas pessoas adoram, José, outros deuses. Tem gente que adora o dinheiro, sabia, José? Você sabia? Tem gente que o dinheiro para ela é um deus. A Bíblia diz que não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Você tem que colocar aquilo que nós devemos colocar, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente guardar o nosso coração para que o dinheiro não contamine o nosso coração. Existe um demônio no mundo espiritual chamado Mamon. É o demônio do dinheiro. Mamon, o nome dele. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de ofertar na casa do Senhor, de dizimar, de fazer uma oferta para um necessitado, achando que vai faltar. E nessa época, no povo de Israel, José, tinham deuses falsos, né? Deuses com D minúsculo. E esses povos, eles se prostravam diante daquelas esculturas, daqueles deuses que faziam sacrifício, até sacrifício de gente. E sabe quando a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor, geralmente a Bíblia está falando de idolatria. Deus abomina a idolatria. Aí você pode dizer assim: ah, então é quando a pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura? É mais do que isso. A nossa confiança não tem que estar na imagem de escultura. A nossa confiança não tem que estar em nada que não seja o Senhor. Deus não divide o lugar dele com ninguém. A glória, a honra e a majestade pertencem a Jesus. Sabe o que eles adoravam, José? Tinha uns que adoravam a lua, tinha uns que adoravam o sol. E tinham outros. Quem criou tudo que existe, inclusive o sol, a lua, tudo, foi Deus.
Então, como é que você vai adorar uma criatura e não vai adorar o Criador de todas as coisas? Se foi Deus que criou. Aleluia. Então, voltando aqui para Juízes. Juízes capítulo 2, a Bíblia explica para a gente o que é o juiz. O juiz representa Deus. O juiz, ele era levantado para que o povo ficasse, sabe como, irmã Euridice? Todo o tempo caminhando na retidão. O juiz, ele alertava, ele chamava a atenção, trazia as pessoas para o correto. Esse é o juiz. Se a gente pensar no juiz nos dias de hoje, qual é o papel de um juiz? É ser justo. O papel do juiz é esse, né? É ele fazer aquela justiça. Quando tem uma demanda na justiça, o que o juiz vai fazer? Ele diz, não, isso aqui, essa pessoa tem direito. Quando o juiz decreta, ele bate o martelo, então aquela pessoa ganha a causa. Amém? É para ser assim. O juiz é para fazer justiça. Então, os juízes aqui na Bíblia, a Bíblia diz mesmo que eles representavam Deus. A vontade de Deus. O juiz não era Deus. O juiz, ele representava a presença, a força, a autoridade de Deus. Exortava para que as pessoas não caíssem na idolatria e outros pecados, né? Louvado seja Deus. Se a gente for pensar nessa palavra, Cecília, o que a gente poderia dizer olhando o coração de Deus como Pai? Depois de tudo que Deus fez ao povo, daqui a pouco o povo caía na idolatria. Deus sempre cria uma forma de trazer o povo para perto. Deus sempre cria uma forma de nos trazer para perto dele. Não é assim? A gente erra e o sangue de Jesus está sobre nós, só esperando que a gente se arrependa para ele trazer a gente para perto dele. Deus sempre cria, Cecília, Deus sempre cria uma estratégia, Deus sempre cria um jeito, irmã Euridice, de trazer a gente de volta para ele. Deus sempre cria uma forma. Quando Deus viu que o coração do povo estava contrário a ele, ele colocou um juiz. Aí a Bíblia diz assim, e o Senhor escutava o gemido. Quer dizer, aquele povo estava virando as costas para Deus, mas Deus escutava. Na verdade, o que Deus sempre queria era escutar o gemido do seu povo. O amor de Deus, a gente nunca vai ser capaz de entender, porque a nossa mente humana não entende o amor de Deus. Porque é um amor que não dá para se explicar. A apóstola Valnice diz assim, a aliança, a nova aliança, José, sabe o que é a aliança de Jesus? A aliança de sangue é uma troca. É uma troca. Jesus, ele vem com o sangue dele sobre nós. Ele nos dá o sangue dele sobre a nossa vida. Ele nos dá o perdão. Ele nos dá a salvação. E a gente dá para ele os pecados. Dá para a gente entender uma aliança assim? Nós precisamos, como nós precisamos abrir o nosso coração para entender a grandeza do amor de Deus. Deus é bom. Amém? Amém, Miriam? Amém. Glória a Jesus. Deus é bom. Diga, Miriam, Deus é bom. Diz, Deus é bom. Amém. Amém, amados? Então, olha, depois que termina a fase dos juízes, Deus vai levantar, irmã Euridice, os reis. Deus levanta profetas. Deus levanta os reis. Deus sempre tem uma forma de estar nos chamando para perto dele. Sempre. Aqui no livro de Juízes sempre vai dizer assim, José, Deus levantava um juiz, Cecília, aí o povo se arrependia, aí consertava, irmã Euridice.
Aí a Bíblia diz assim: passados 40 anos, o povo se esqueceu de tudo que tinha. E novamente o povo transgrediu. Aí Deus levantava outro juiz. Depois Deus levantava outro juiz. Deus é maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um justo juiz. O nosso Deus, Ele é amor. Ele é misericórdia, mas também é juízo. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendia. A ira de Deus se acendia por causa da idolatria. Mas Deus sempre Deus sempre criava algo, Deus sempre intervém na história para que o homem chegue para perto dele de novo. Deus é maravilhoso. Mas a ira dele vem, Cecília. Isso é para gerar, sabe o que, irmã Euridice? Em nós, temor. É para gerar em nós temor. Nós temos que entender no nosso coração que Deus é amor. Mas nós não podemos suscitar a ira de Deus. Porque a conta chega para nós. Existe uma graça maravilhosa sobre nós. Mas essa graça custou um alto preço.